Meus amados, diletos irmãos, a paz do Senhor, a todos vocês. Estamos aqui com mais um conteúdo, trazendo a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre as particularidades envolvendo os princípios do relacionamento de Saul com o profeta Samuel, quando os mesmos se encontraram e Deus, avisando a Samuel sobre a finalidade de Saul naquelas regiões, o apontou como sendo sugerido para o princípio da monarquia em Israel. Saul seria, portanto, escolhido como rei de Israel. Nesse conteúdo, nós estaremos analisando a unção de Saul. Saul se despede e Samuel dá algumas instruções que ocorreriam com ele no caminho para casa e que aconteceria com ele. Esses pequenos acontecimentos seriam como prova da chamada de Saul como escolhido ao reinado em Israel. Sendo assim, eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo de número 10, versículos de 1 ao 27 do livro de 1 Samuel. Pouco antes de Saul partir, conforme veremos, Samuel o unge como o próximo ou o rei de Israel. Saul foi o primeiro rei. Samuel foi o último dos juízes, desde quando Josué faleceu. Aproximadamente 300 anos de história, Israel veio governado por juízes que Deus levantava. E Samuel foi o último deles. E foi Samuel o responsável por essa transição de governo, conforme eu disse a vocês, da liderança dos juízes para um rei e também da teocracia, do governo divino, para um governo humano. É claro que Deus não deixou seu povo à toa, não o abandonou. Porque se Deus nos abandona, ninguém vive. Quem vive sem Deus? Ninguém. Até mesmo os ateus que não acreditam em Deus, até mesmo você que critica esta mensagem, sabe por que você respira o fôlego de vida? Porque mesmo você sendo incrédulo, Deus ainda lhe mantém vivo, existindo, respirando o fôlego de vida, para que você deguste os alimentos, tenha prazer na vida. Porque Deus é maravilhoso, é bom, é misericordioso e presente em nossas vidas todo momento. E por isso Deus permaneceu guardando e protegendo e livrando o seu povo, embora o seu povo preferiu a monarquia do que a teocracia, o domínio de Deus sobre eles. Nesse contexto, nesses 27 versículos, estaremos, portanto, analisando a prova que ocorreria e que
atestaria o chamado de Saul. Aquele provérbio que ocorreram dentre os amigos e as pessoas que conheciam Saul. Saul não era uma pessoa do coração bom, de forma alguma, tanto que chamou a atenção dos vândalos. Veremos isto quando eles diziam: ei, rapaz, está Saul também entre os profetas? É para acabar o negócio. É para acabar um negócio desse. Nos versículos de 1 ao 9, estaremos analisando aqui a mensagem de dois homens que aconteceria na trajetória de Saul, da casa de Samuel até a sua casa, a refeição dos três homens, a música cantada pelos profetas, e veremos também o ministério do Espírito do Senhor, como ele atuou na vida desse primeiro monarca, que o consolidou, a sua chamada, e as pessoas tiveram convicção de que Saul foi consagrado como o primeiro monarca de Israel. Samuel unge Saul e lhe diz que vários sinais mostrarão que ele realmente é o escolhido como rei de Israel. E é sobre estes sinais que iremos aqui tratá-los. Estes sinais acontecem quando Saul, portanto, deixa o profeta de Deus e volta para a sua casa. O primeiro dos sinais que vemos aqui é que Saul encontraria dois homens com uma mensagem para ele. Dois homens dirão a Saul que suas jumentas foram encontradas e que Quis o estava preocupado com a ausência de seu filho. Vamos ao versículo de número 1 e 2 da palavra de Deus, que diz o seguinte: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele, isto é, como líder de Israel. Hoje, quando você partir, encontrará dois homens perto do túmulo de Raquel. Presta atenção nessa fala do profeta. Perto do túmulo de Raquel. Em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando como encontrarei meu filho. Então foi o primeiro aviso de Samuel que comprovaria o chamado de Saul. Mas vocês prestaram atenção, por que Samuel fez menção do túmulo de Raquel como uma referência? E que Saul nem sequer deu bola para isso? Saul foi um camarada completamente esquisito, alheio às coisas de Deus. E olha que Samuel era um profeta
conhecido nacionalmente, mas é incrível que Saul não conhecia Samuel. Era completamente ignorante acerca das coisas espirituais. Lembre-se que foi eles que escolheram um rei e não Deus. Escolheram pela beleza, pela altura, pela compostura física, pela soberba. Escolheram porque preferiram serem guiados por um homem do que ser guiados pelo próprio Deus. É interessante que quando nós observamos a história de Raquel, Esaú não entendeu que aquilo ali foi um sinal de Deus. Foi um toque da mão de Deus, levando o profeta a mencionar essa localização. Se Saul fosse inteligente e espiritual, ele parava para refletir um pouco sobre a vida de Raquel. Segundo a Bíblia, Raquel foi a esposa amada de Jacó. Jacó amava Raquel. Em contrapartida, evidentemente, Deus amava Saul. Se Saul fosse inteligente, ele recordaria que Raquel teve alguns problemas com as esposas de Jacó, porque Raquel era estéril. E ela teve um sério problema com Leia, porque Leia queria ficar com Jacó, mas Raquel não a permitia. Leia tinha filhos com Jacó, Raquel não tinha. E ocorre que o filho de Leia, Rúben, estava no campo e achou algumas mandágoras e as trouxe para sua mãe. E ela então usou de superstição, alugando o marido de Leia a Jacó com aquelas mandágoras. E Leia aceitou, e Raquel pegou aquelas mandágoras para usar como meio afrodisíaco e supersticioso no seu encontro, no seu momento, no seu relacionamento com seu marido. Se você perceber a história do rei Saul, em última instância de sua vida, quando não mais ouvia nem voz de Deus, nem a voz de Samuel, nem profeta nenhum, ele partiu para a superstição também. Ele foi consultar uma feiticeira, ao invés de permanecer fiel a Deus, conforme veremos a sua história. Porém, Raquel, no final de sua vida e todo o seu momento, teve um relacionamento com Deus. Foi fiel a Deus. E no último suspiro da sua vida, ela partiu salva com a sua fé mantida no Deus Criador, o Deus de Jacó. Ao contrário de Saul, que não teve a mesma sorte, teve uma morte horripilante, horrível, totalmente diferente desta mulher. Sendo assim, se Saul tivesse um pouco de inteligência, de maturidade espiritual, ele pensaria muito quando o profeta Samuel deu-lhe o primeiro sinal de que ele encontraria dois homens que lhes daria a primeira mensagem sobre o paradeiro dos animais e a preocupação do seu pai. Nos versículos 3 e 4, Samuel vai além e esclarece a Saul
sobre 3 homens que ele encontraria pelo caminho. E esses 3 homens, conforme veremos o texto, oferecerão 2 pães a Saul. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhes oferecerão 2 pães, que você deve aceitar. E Saul, obviamente, foi anotando esses sinais que aconteceria no seu trajeto para a casa. E lembre-se que estes sinais serviram como uma prova de que Saul seria o escolhido como o primeiro monarca de Israel. Saul, ele era completamente ignorante quanto à existência de um poderoso profeta de Israel. Por isso, esses cuidados do profeta para com este homem. É muito estranho como Saul não conhecia Samuel. Um homem de Deus que guiou Israel, estabeleceu a primeira escola de profeta em Israel. Inclusive, Davi estudou numa dessas escolas e se transformou o maior cantor de salmo de Israel. Samuel foi responsável pela educação religiosa. Foi responsável pelas primeiras escolas na cultura hebraica. E Saul não o conhecia. Isso mostra a ignorância desse camarada, mas eles o escolheram. Foi eles que escolheram. Veja o quanto Saul era estranho quanto a Deus, quanto ao próprio reino. Ele estava completamente ali, fora do ar, com tudo que estava ocorrendo em sua vida. Eram novidades sobre novidades. Lembre-se que foi o povo que o escolheu. Foi a voz do povo. Foi a determinação do povo. Pois eles alegaram que Samuel estava velho. Joel e Abias, os filhos de Samuel, eram corruptos, avarentos e que aceitavam subornos. Então queriam a substituição imediatamente. Queria um rei como todas as outras nações. Então não culpe a Deus pela história de Saul. Não culpe a Deus pelos praticados de Saul. A responsabilidade é do povo. Mas Samuel ainda o alertou sobre um terceiro sinal que ocorreria. Observe o versículo 5. Quando Saul encontraria alguns profetas cantando no caminho. É interessante isto. Esses profetas estariam descendo um monte, tocando aqueles instrumentos, e encontraria cara a cara com Saul. Vamos ao versículo 5, o que diz, portanto, a palavra do Senhor. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Preste bastante atenção nisso aqui. Saul já tinha compromisso para o começo do seu trabalho. Os filisteus estavam já acampados para conflitos.
entre Israel e os filisteus. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. Veja que momento muito interessante e que Saul viveria. Uma orquestra vindo de encontro, descendo um monte, tocando seus instrumentos e profetizando. É importante como a maioria dos profetas do Antigo Testamento, eles recebiam a mensagem de Deus em meio à música sacra, tocada e cantada. Deus se manifestava e trazia a mensagem ao profeta que entregava ao povo. Era uma forma de cultuar a Deus. E foi dentro desse contexto que Saul experimentou mais um sinal da realidade do seu chamado, da sua responsabilidade. Analise que Saul teve todo o cuidado de Deus para ser um bom rei. Todos os sinais de Deus para ser um bom líder. Veja que Deus teve o cuidado de dar a ele a experiência de beber da fonte da graça e do poder do Espírito por um momento. Era Deus dando a Saul a oportunidade de ter um reinado excelente. Então Saul não tinha de que se alegar, porque teve todas as prerrogativas, todos os cuidados divinos para ser um bom monarca. Então Saul estava, de fato, com a faca e o queijo na mão para ser um bom líder. A música sacra dedicada à glória de Deus é muito importante no exercício dos dons espirituais. Você louva a Deus, que bom. Mas que tristeza a imunologia dos últimos dias da igreja na Terra. É uma vergonha, porque as pessoas acham que, por ter uma boa voz, já deve ser um cantor de música gospel. E hoje fizeram da música um verdadeiro meio financeiro, a indústria da música gospel. Que nem sempre essas músicas louvam a Deus. Como é triste quando a gente vê cantores cobrando uma fortuna para louvar em uma determinada igreja. Uma ocasião, uma cantora muito famosa, que nós presenciamos o nosso pastor ligar para vir cantar no congresso na igreja. Ela cantaria 3 noites. E ela disse ao telefone para o meu pastor o seguinte: eu vou, mas só vou cantar 2 hinos por noite, cada hino é R$2.000. E depois que eu cantar, eu quero que me levem para o hotel. Eu não fico no culto até o final. Quero cantar primeiro, já receber e voltar para o hotel. E o pastor disse para ela: minha irmã, vá cantar assim no inferno.
porque aqui na minha igreja a senhora não canta, não. É o exemplo de muitos que se dizem cantores da música sacra, levitas de Deus, eles se autodenominam. Não tem nenhum sangue judaico, mas dizem serem levitas de Deus. Saul teve a oportunidade de ver isso na cara. Profetas de Deus glorificando a Deus através das suas músicas, dos seus cânticos, e Deus se manifestava de uma forma poderosa quando eles tocavam, tangiam seus instrumentos. Você lembra de Eliseu? Quando tangiam o instrumento, o Espírito do Senhor vinha sobre ele. É a importância da música sacra, da música que toca o coração de Deus. Não essa montoeira de lixo que tem por aí, de cantores que se transformaram em artistas famosos, arrogantes, não me rele, não me toque, e vive por aí, e ainda tem pastores cara de pau que convida esses elementos para vir à igreja cantar. Na verdade, é um combinado de iniquidade e corrupção dentro do meio evangélico tão grande que envolve todo um sistema. Pastores que combinam, que fazem aquela festa, tudo combinado para que todos tenham rendimentos. Tanto o pastor local, quanto o músico que vem, é tudo um combinado. É uma obra maligna de avarentos e pobre da igreja dos nossos tempos que perdeu a visão espiritual. Quantos líderes que usaram esse chavão ungido de Deus para tomar posse da igreja, para ter autoridade e domínio sobre o rebanho. E o povo deixa esses caras fazendo o que querem nos púlpitos, ancorados com este chavão. Eu sou ungido de Deus. Isto é uma verdadeira ignorância no meio evangélico. Ungido de Deus é qualquer um que Deus tem um plano, um propósito dentro daquele rebanho. Ele pode estar no altar, como pode estar ali na vida daquela irmã que zela da igreja, daquele irmão que é um porteiro, que todos que passam ali, ele entrega um folheto. Ele é um ungido de Deus. Mas esse direito os pastores tomaram para si e se ocupam dele para extorquir, para aprisionar, para manter o povo sob a sua égide. Acorda, igreja. Está na hora de abrir os olhos e ver a quem você está colocando como mentor espiritual da sua vida. Pois bem, Saul então encontraria esses homens louvando a Deus, tocando instrumentos. Saul estava, portanto, conforme eu disse, com tudo na mão para ser um homem de Deus, um rei segundo a vontade de Deus. No versículo de número 6, o Espírito do Senhor descerá sobre Saul e fará com que ele profetize junto com os profetas. Olha isto. Diante de um camarada ignorante, que não tinha zelo pelas coisas de Deus, tanto que ele nem conhecia o profeta Samuel, de tão desleixado que era. Certamente tinha muitas ocupações de negócios que não tinha tempo para a religião.
que não tinha tempo para Jeová, que não tinha tempo para o Senhor Deus. Tanto que ele nem conhecia. Se não fosse o servo que disse para ele: meu senhor, eu ainda tenho algumas pratas aqui no alforje, e aqui tem um homem de Deus, um vidente. Olha, e dizem que tudo que ele fala acontece. O servo era mais espiritual do que o próprio figurão, o seu senhor, que estava ali naquele momento. E por isso Deus deu a ele a oportunidade de beber do poder do Espírito do Senhor. Para depois não dizerem que não foi eles que escolheram e Deus que deu aquela peça boa para o trono. Foi eles que escolheram. Deus foi misericordioso, que operou todas as possibilidades para Saul ser um homem de Deus, um bom rei, um bom monarca. Tanto que Deus permitiu que esse camarada profetizasse, bebesse dessa unção divina, como um reforço, como um ato de misericórdia do Senhor. Vamos ao versículo 6 e observe o que diz a palavra de Deus. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Deus trocaria, mudaria o coração de Saul. Ao invés de ser um homem de negócios, pois Quis era um homem de propriedade, que tinha animais, que tinha uma fazenda. Saul, obviamente, tinha sua inclinação para os negócios conforme o seu pai. Porém, Deus operaria uma mudança radical no coração de Saul e colocaria agora um coração novo, não uma nova criatura, não um homem, não é isso que a Bíblia trata, mas Saul agora teria um coração voltado para a guerra, para um homem como rei, como um soberano, como um monarca. Teria atitudes de um monarca, teria atitudes de um rei, de um governante político que deveria defender a sua pátria. Se transformou num patriota assim, porque Deus sabe o que faz. Mas esse momento nós iremos analisar nos próximos conteúdos que teremos. Deus deu, portanto, todo o possível para ajudar esse monarca, para que ele pudesse, portanto, ser um bom líder. Em o nosso próximo conteúdo, nós estaremos analisando Saul e o provérbio coloquial usado na época. E quando ele começa a viver esses sinais, o povo observa ele profetizando. E como ele era uma figura conhecida naquelas regiões, e como ele não era aquele homem espiritual, não era aquele homem de culto, aquele homem de propósito com Deus, porém, completamente ao avesso disso, as pessoas, o quê? Não acredito no que eu estou vendo. Saul? O filho de Quis?
No meio dos profetas? Profetizando? Não, 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 não. Tem alguma coisa errada aqui. Mas isto nós veremos em o nosso próximo conteúdo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, de deixar o seu joia, sua pergunta, seu comentário e de compartilhar essa palavra com outros, pois é a palavra de Deus que fará de você um campeão espiritual. Fique na paz, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem servimos.